Seja bem-vindo à AFAGO. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu tô aqui com a doutora Mariana Lubchinski. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Jader, pelo convite. E hoje a gente vai conversar então sobre um tema que tá super em alta, né? Que é o novo rastreamento do câncer do colo do Hum, útero com DNA HPV. Já saiu, né, em publicação oficial do Diário Oficial da União, né, em agosto de 2025. E a gente tem, então, hoje, né, aí esse novo rastreio e a gente precisa conversar sobre ele, sobre as questões bem práticas, porque às vezes, na teoria, né, a gente fala uhum, sobre, tá, então vai ser nessa população, assim, assim, assado, né, mas a gente precisa entender as questões práticas mesmo, no dia a dia ali, como é que a gente vai fazer do ponto de vista prático e uhum. objetivo. Jader, e como é que é realizado, então, o PCR do DNA HPV no Brasil? Então, assim, o teste, né, ele é um teste de PCR, né, é biologia molecular, então, Uhum, né, então vai ser detectado aí 14 genótipos de HPV oncogênicos, né, ele é uma tecnologia 100% nacional, então, assim, o SUS está recebendo, né, já os kits, esses kits eles são elaborados pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, né, que é uma instituição ligada à Fiocruz, e esse kit, na verdade, ele vem então um material para coleta, né, e mais o material para acondicionamento do que foi coletado. Que é tipo um pocinho, assim, né, que é uhum, bem pequenininho, assim, e ali a gente vai acondicionar. O que que acontece? Na verdade, esse material, né, a gente vai coletar exatamente da mesma localização que a gente já coletava o CP, uhum, né, que é o citopatológico, o Papa Nicolau, da JEC, então a gente vai usar, né, o material para coletar da junção escamo-colunar, e aí a gente vai colocar nesse pocinho, né, o material, e ali eles vão fazer PCR, que é a reação de polimerase em cadeia, né, para detectar 14 genótipos de HPVs oncogênicos, incluindo os principais, né, que são o 16 e o 18. E aí, esse material, então, ele vai ser enviado, né, para a realização de PCR e a gente vai ver se a paciente tem, né, o vírus HPV ou não. uhum. É um teste de alta sensibilidade, altíssima sensibilidade, né? Então, assim, o que que significa um teste altamente sensível? Que ele tem quase nada de falso negativo. Então, se o exame foi bem coletado, né, a gente conseguiu pegar bem ali o nível da JEC, assim como a gente coleta, né, o Papa Uhum, Nicolau, a gente vai ter quase pouquíssimo falso negativo. E se deu negativo, é o resultado que a gente quer, né? Então, se deu uhum. negativo, a gente vai dizer para a paciente: olha, tu não tens o vírus HPV, né? Então a gente pode ficar tranquilo e repetir só o exame daqui a 5 anos. Legal. E qual que seria o preparo, assim, para realizar a coleta, então, do DNA HPV, né? Então, assim, o que que o Ministério da Saúde traz como informação? Que isso é super importante a Uhum, gente conversar com a paciente, né, no dia a dia. Quando a gente coleta CP, né, colpocitologia, às vezes a gente pergunta para a paciente: ah, teve relação sexual recentemente e tal, né? E às vezes a uhum, gente nem pergunta porque a gente já tá tão no piloto automático, né? uhum, Mas para o DNA HPV é super importante a gente respeitar esses três quesitos, né? Então, o primeiro, não pode estar menstruada, não adianta a paciente, às vezes, mas está no finalzinho da menstruação. Não, não pode, né? Então, uhum, não pode ter nada de sangramento vaginal, porque isso pode falsear o resultado do exame. Ela não pode ter tido relação sexual nos últimos 3 dias, tá? Isso é super importante, porque o sêmen, enfim, né, pode acabar alterando, né? Então, não pode ter tido relação sexual nos últimos 3 dias. Isso a paciente tem que ser orientada, né, uhum, quando vai fazer a coleta do exame. E não pode ter utilizado creme vaginal nas últimas 24 horas. uhum, Então, isso é importante a gente conversar principalmente para aquelas pacientes, né, que usam um estrogênio tópico, por exemplo, né, ela não pode ter usado. Se ela usou uhum, nas últimas 24 horas, pode falsear o resultado do exame, né? Então, uhum. não pode ter usado creme vaginal por 24 horas, não pode ter tido relação sexual nos últimos 3 dias e não pode ter sangramento vaginal. E lembrar que quando a gente vai usar o espéculo, vai inserir o espéculo, né, não pode usar vaselina também, né? Uhum, Mesma coisa que o CP, né? Então, mas às vezes a paciente tem uma SGUN, né? Que é uma síndrome geniturinária da menopausa. Eu fico assim, poxa, coitada, colocar o espéculo. uhum, A gente vai usar o lubrificante para qualquer outra condição, né? Vou examinar por um sangramento, vou examinar por uma outra queixa, a gente pode colocar. Agora, uhum, para coletar DNA HPV, não dá para usar uhum, vaselina, não dá para usar nenhum lubrificante, porque isso
vai falsear o exame. E aí, Uhum. se tu prejudica a sensibilidade do exame, a gente já perde o objetivo real do teste diagnóstico, Claro. né? Então, esses são os cuidados que precisam ser respeitados. Uhum. Até é importante justificar para o paciente por que que a gente não tá usando, né. Isso. Interessante. E qual seria a faixa etária, então, assim, para realizar a coleta do DNA-HPV? Quais as pacientes que teriam indicação? Então, assim, a recomendação oficial do Ministério da Saúde é que a gente colete dos 25 aos 64, né? Então, Uhum. essa é a recomendação oficial. Dos 25 anos até os 64 anos, de 5 em 5 anos. Então, a periodicidade é de 5 em 5 anos e só a partir dos 25 anos de idade. Por que que a gente sempre recomenda observar isso, né? Porque as pacientes com 25 anos que tiveram atividade sexual penetrativa, né, Uhum. elas têm indicação de fazer a coleta. Antes dos 25 anos não é recomendado. Às vezes o pessoal diz: "Ah, mas eu fico com um pouco de receio", às vezes uma paciente que já iniciou vida sexual muito Uhum. jovem, né. Às vezes a gente tem realidades de pacientes que começam a transar com 12 anos, 13 Uhum. anos, né, então às vezes a gente fica com um pouco de medo, né. Na prática, será que eu não deveria, né, rastrear antes dos 25? Mas a gente vai conversar adiante, né, a gente tem justificativas bem técnicas, né, em Uhum. relação à história natural da doença, à carcinogênese pelo HPV, que justificam a gente só rastrear a partir dos 25 anos de idade. Então, mulheres que tiveram, né, atividade penetrativa a partir dos 25 anos, de 5 em 5 até os 64. E um ponto super importante é paciente que tem 60 anos, né, digamos Uhum. que ela tá fazendo bem direitinho, assim, de 5 em 5 anos. Então ela fez com 25, 30, 35, 40, 45. Aí ela chegou Uhum. nos 60, né. E com 60 anos ela faz um PCR para DNA HPV e vem negativa. Ela não tem Uhum. HPV, nunca teve na vida, né, e com 60 dá de novo negativo. O próximo seria com 65. Só que aí ela já tá fora da janela de rastreamento, Uhum. né. Então o Ministério da Saúde recomenda que, se aos 60 anos de idade ela fez e deu negativo, aí ela não precisa fazer mais, né, porque aí o Sim. próximo já seria com 65, então já acabou. A gente já pode encerrar, né, Uhum. o rastreamento a partir desse momento. Então essa é a faixa etária. E o importante também, né, Mari, é a gente perguntar se a paciente teve atividade penetrativa, porque eu vejo que às vezes os colegas se confundem um pouco, principalmente nas pacientes que têm relacionamento homoafetivo exclusivo, Uhum. né. Às vezes, a paciente diz: "Não, eu só tenho relação com mulher", né. E Uhum. aí, então já presume, né, que não tem atividade penetrativa, e Uhum. aí acha que não precisa fazer, né, o rastreamento. Sim. A pergunta não é essa, né, a pergunta é atividade penetrativa, tem que ver Uhum. se existe atividade penetrativa, né. Então, se usa objeto erótico, tem atividade penetrativa, né, se usa dedo, né, tem atividade Uhum. penetrativa. Então, tudo aquilo que, for atividade penetrativa, independentemente de ser pênis ou qualquer outro tipo, né, de objeto erótico ou dedo, tem que fazer, né. Então é super importante. Ou às vezes a paciente diz assim: "Não, eu já agora só tenho relacionamento homoafetivo, mas já tive atividade, penetrativa com o Sim. homem". Tem que fazer, sempre precisa fazer, né. Uhum. Então, a pergunta que tem que ser feita é essa, né, e não, em relação ao status atual da paciente. Então, teve atividade penetrativa com 25 anos, precisa coletar. Quem é que está dispensada do rastreamento aos 25 anos? Quem nunca teve nenhum tipo, né, de Uhum. atividade penetrativa vaginal. Então essa é a orientação oficial. Então, Mari, acho que foi bacana a gente conseguir conversar, assim, sobre essas questões bem práticas, assim, né, que eu acho que às vezes a gente fala muito das questões teóricas, né, mas as questões Uhum. práticas elas são super importantes a gente falar, né, no É. dia a dia. E assim, gente, para quem tá nos assistindo e quiser saber um pouquinho mais, agora sobre a parte mais ginecológica mesmo, né, que é assim, o porquê que não rastreia antes dos 25, né, as questões mais técnicas, que aí a gente vai falar sobre carcinogênese, sobre neoplasias intraepiteliais cervicais. Eu convido para entrar na nossa área do aluno, que ali a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as justificativas técnicas e epidemiológicas do porquê não rastrear antes dos 25. Por que não rastrear depois dos 64 anos, né? E aquelas condições especiais também que aí realmente são mais relacionadas aí a questões bem ginecológicas específicas, aí eu convido para entrar na nossa área do aluno para assistir.
Muito obrigado, Mari, Eu que agradeço. e obrigado aí para quem assistiu aí a nossa explanação. Obrigado, Obrigada. gente.